Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina Matemática Básica. Tema da aula: Números Inteiros. Professor Pedro Fagundes. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os números inteiros, ou seja, nós vamos falar um pouquinho sobre os números negativos, os positivos, que são os naturais, a gente já falou na aula passada. No estúdio da Univesp, o professor Pedro inicia a aula em pé, atrás do púlpito e ao lado da lousa interativa que exibe o nome da disciplina e o tema da aula. Segurando um pequeno controle remoto, o professor se aproxima da lousa e inicia a apresentação de slides. Então, olha, vamos supor que eu tenha esse probleminha aqui, simples, que seria determinar a solução da equação x mais 3 igual a zero. Eu quero achar um número tal que somado com 3 dá zero. Só que eu vou colocar uma condição. Eu quero resolver essa equação para x natural. Existe algum número natural que somado com 3 dá zero? Não, né? A resposta é não. Não existe solução, porque se o x, qualquer número natural que eu pegue x somado com 3, vai dar um número maior ou igual a 3. Eu somo dois naturais, eu estou aumentando, né? O máximo mantendo se o número for zero. Então eu não consigo achar nenhum natural que quando eu somar com o número 3 vai dar zero. Isso sempre vai ser um número maior ou igual a 3. Agora, se eu permitir que o x assuma algum valor negativo, aí nós teríamos uma solução, né? A solução seria o menos 3. Porque quando eu somo menos 3 com 3, dá zero. Quer dizer, esse número menos 3 que aparece aqui, no nosso dia a dia, a gente já está acostumado com ele, ele já é um número conhecido. Mas, matematicamente, na história, demorou um pouco para ser aceito. Quer dizer, o surgimento dele, o aparecimento dele veio bem depois do conjunto dos números naturais que a gente estava estudando até agora. Veja, alguns exemplos onde ele aparece, né? Se você tem um saldo na sua conta bancária de R$ 150 e está programado um débito automático de 170, qual é o saldo que vai ficar na sua conta? Bom, você vai ficar lá com o saldo menos 20, né? Costuma aparecer assim. No enunciado lido pelo professor, o saldo negativo é escrito com o símbolo do real e, em vermelho, menos 20,00. Às vezes, quando você olha, até em vermelho mesmo, né? Para dizer que o seu saldo é negativo, ou seja, você está devendo R$ 20 para o banco, ok? Outro exemplo que aparece clássico seria, por exemplo, o mês passado, a temperatura média no Canadá foi de menos 15 graus centígrados. A gente sempre está ouvindo temperaturas negativas. Então, a gente já está acostumado com os números negativos, tá bom? O conjunto formado pelos números positivos, 0, 1, 2, 3, 4, que eram os naturais, e eu reuni agora os seus números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante, a gente chama de conjunto dos números inteiros. E vamos denotar pela letra Z. Tá? Então nós vamos trabalhar um pouquinho agora com os números inteiros. Então, dado um inteiro, existe um elemento B pertencente a Z, tal que A mais B dá zero. É aquela solução que a gente colocou logo no começo da aula, lembra? Quer dizer, existia alguém que somado com 3 dava zero? Nos naturais, não. Mas quando eu considero os negativos, existe. Então, essa é uma aplicação, essa é uma propriedade que os números inteiros passam a ter. Esse número B, ele vai ser chamado oposto de A e nós vamos denotar ele por menos A. Então, por exemplo, o menos 2 é o oposto do 2, porque quando eu somo menos 2 com 2, o resultado dá zero. O número 5, ele é o oposto do número negativo, menos 5. Porque quando eu somo menos 5 com 5, o resultado dá zero. Então, na verdade, um número é oposto ao outro, porque a soma dos dois está dando zero. Tá? O valor absoluto. Então, uma vez que a gente passou a ter agora os números negativos, a gente vai definir um resultado importante, uma operação, não é bem uma operação, mas um conceito importante, que seria do que a gente chama de valor absoluto de um número, no caso, um número inteiro. Então, dado um número inteiro qualquer, a gente define o seu valor absoluto, ou em alguns lugares é comum também a gente ouvir a palavra módulo, desse número natural, desse número inteiro,
como sendo o número natural, veja, se é um número natural, ele tem que ser positivo, que eu vou definir da seguinte modo. O módulo ou valor absoluto de A vai valer o próprio A se ele for maior ou igual a zero. E vai valer o oposto de A quando A é menor que zero. A representação do módulo de A é escrita com a letra A entre duas barras verticais. Simplesmente assim. Então, por exemplo, olha, o módulo de 5, como 5 é positivo, é ele próprio, o valor absoluto dele. O módulo de menos 3, como menos 3 é um número negativo, é o seu oposto, 3. Então, o resultado do módulo sempre dá um número positivo, um número natural, tá? E nós vamos usar esse conceito para definir como é que a gente faz as operações no conjunto dos números inteiros. Então, vamos lá. Como é que eu faço as adições? Dados dois números inteiros, nós definimos a soma da seguinte forma. A gente sabe somar se eles fossem naturais. Como é que eu vou definir se eles forem inteiros? Vamos usar o que a gente sabe dos naturais, tá ok? Então a gente define assim, olha. Se A e B têm o mesmo sinal, ou seja, são os dois positivo ou os dois negativo, a gente vai efetuar a soma dos valores absolutos de A e B, que são números naturais, então a gente sabe fazer, e mantemos o sinal, o mesmo sinal dos dois números. Porém, se eles tiverem sinais contrários, um é positivo, outro é negativo, a gente faz a diferença entre os seus valores absolutos, que são números naturais, a gente sabe fazer a diferença, e mantém o sinal daquele que tiver maior valor absoluto. Então, olha, eu estou usando o que eu sei lá dos números naturais para definir as operações agora no conjunto dos inteiros, tá bom? Exemplos, olha. 3 mais 8. A soma é 11, são dois números naturais. Se eu quiser somar menos 4 com menos 2, então eu somo o 4 com o 2, que dá 6. Como os dois têm o mesmo sinal, que é negativo, mantém, então dá menos 6. E isso é natural. Se você está devendo R$4 para o banco e faz um saque de mais R$2, você passa a dever quanto? R$6 para o banco, tá certo? Se você tem agora aqui, ó, menos 5 somado com 12, eu podia fazer a conta ao contrário, né? 12 menos 5, 7. Mas olha, quando eles têm sinais trocados, então eu pego o valor absoluto do primeiro, o valor absoluto do segundo, faço a diferença, 5 para 12 dá 7. Quem é que tem sinal maior? É o número 12. Então é positivo. Então a diferença dá 7. E se tiver invertido a ordem, 7 somado com o oposto de 10. Quanto vai dar isso? Bom, 7, 10 menos 7, ou a diferença entre 10 e 7, esquece o sinal, é 3. Quem tem sinal maior é 10, então é menos 3. Tá? É assim que a gente costuma definir e ver essa definição lá no ensino fundamental, quando a gente aprende a somar os números negativos. Como é que fica a multiplicação? Também tem que usar a multiplicação que eu aprendi, que eu sei fazer, dos naturais. Então, dados dois números inteiros A e B, eu vou definir o produto deles, a multiplicação entre eles, da seguinte forma. Se eles têm o mesmo sinal, o produto de AB é o valor do produto do valor absoluto de A pelo valor absoluto de B, que são números naturais. Eu sei fazer essa conta. Se eles tiverem sinais contrários, A multiplicado por B vai ser igual a menos, eu coloco o sinal negativo, o valor absoluto de A vezes o valor absoluto de B, que eu também sei fazer porque são números naturais. Então, por exemplo, se eu quiser multiplicar 3 por 7, dá 21. Tem o mesmo sinal. Se eu quiser multiplicar menos 2 por menos 8, tem o mesmo sinal, vai dar positivo. Então eu faço 2 vezes 8, 16. É produto de natural, olha lá. Menos 4 com 3. Tem sinais contrários, então vai ficar menos 4 vezes 3, que dá 12. Então assim eu faço a operação de multiplicação e adição no conjunto dos números inteiros. Propriedades. A adição, além daquelas 5 propriedades que já tínhamos visto para os números naturais, também temos agora a existência do elemento oposto. Na subtração, com a definição daquele elemento oposto, ou seja, dado um
número inteiro, existe alguém que somado com ele dá zero, a gente pode identificar a subtração, que até então era uma operação nova, parecia uma operação nova, como sendo a soma do número A com o número oposto do B. Então, quer dizer, eu posso fazer agora a subtração, na verdade eu vejo isso como uma soma. Só que de vez de eu somar A com B, eu somo A com o seu oposto. Então, o A menos B, que era a subtração, nada mais é que somar o número A com o oposto do número B. A expressão citada pelo professor é escrita como A menos B igual A mais, abre parêntese, menos B, fecha parêntese. Eu posso fazer essa identificação agora porque existe nos inteiros o número oposto de A, oposto de B no caso. Na multiplicação, daquelas 5 propriedades que a gente tinha para os números naturais, deixa de valer a propriedade 4. Né? Vamos lembrar qual era? A propriedade 4 dizia que se o A for maior que B, então AC é maior ou igual a BC, qualquer que seja o C natural. Mas se o C for inteiro, isso pode ser falso. Veja um exemplo aqui, olha. O 3 é maior que 2. Mas se eu multiplicar o 3 por menos 1 e o 2 por menos 1, a igualdade, a desigualdade que eu tenho, não vai valer. Porque isso aqui dá menos 3, que é menor que menos 2. Então eu não posso mais ter essa propriedade 4 nos números inteiros, como era lá nos naturais. Vamos reescrever essa propriedade, porque vai depender se o C, que eu estou multiplicando o número C, for positivo ou negativo. Então a propriedade 4 passa a ser escrito assim, olha. Se A é maior que B, eu estou chamando de 4 linha, o AC vai ser maior ou igual a BC, mantém a desigualdade, sempre que o C for maior ou igual a zero. E inverte a desigualdade, ó, o AC vai ser menor ou igual a BC, se o C for menor que zero. Então toda vez que eu tenho uma desigualdade e multiplico os dois lados por um número negativo, eu estou invertendo essa desigualdade. Divisão. Vale as leis dos sinais da própria multiplicação. Mas nós temos que ver 2 casos diferentes ainda aqui, olha. Supõe que a divisão de A por B, o B lembra tem que ser diferente de zero, é exata, ou seja, o resto é zero. Então aqui não tem problema nenhum, né? Por exemplo, se eu pegar o menos 12 e dividir por 4, o resultado dá quanto? 12 dividido por 4 é 3, como os sinais são contrários, fica menos 3. Então menos 12 dividido por 4 dá menos 3. Menos 20 dividido por menos 10, eles têm o mesmo sinal, então fica positivo. E eu divido 20 por 10, 20 dividido por 10 dá 2. Então, é assim que eu faço a divisão, a mesma lei dos sinais da multiplicação. Mas se eu tiver que a divisão de A por B não é exata, né? Deixa resto. Então, por exemplo, na divisão de menos 36 por 5, nós temos 2 possibilidades. O menos 36 pode ser escrito como menos 7 vezes 5 menos 1, tá certo? Ó, menos 35 com menos 1 dá menos 36. Ou ele pode ser escrito assim, olha, menos 8 vezes 5 mais 4. Menos 8 vezes 5 dá menos 40, você soma 4 dá menos 36. Então vejam que aqui eu tenho 2 restos possíveis, o menos 1 e o 4, e também 2 possíveis quocientes, o menos 7 e o menos 8. Notem que existe uma relação entre o menos 1 e o 4, que são os 2 restos possíveis. Olha. Se você pegar o 4, que é o resto positivo, ele é igual o divisor, que é o 5, estou dividindo por 5, somado com o resto negativo, menos 1. Qual deles que é o exato? Qualquer um deles está certo. Às vezes o seu problema pede que você trabalhe com o resto positivo. Às vezes ele pede que o seu resto seja negativo. E aí você usa aquele que você tiver. Então o algoritmo da divisão passa a ser escrito assim. Né? Se eu for dividir 2 números inteiros A por B, onde o B é diferente de zero, existem Q e R, números inteiros, tais que o valor absoluto de R é maior ou igual a zero e estritamente menor que o valor absoluto do B, e vale essa propriedade. A igual a B vezes Q mais R. Só que agora esses valores Q e R podem não ser únicos, como a gente viu no exemplo anterior. Tá?
Bom, se o R1 for o resto positivo e o R2 o resto negativo, nós temos a relação que o R1 vai ser o R2 mais o divisor, que é B. Tá bom? MMC e MDC, como é que eu calculo de números inteiros? Dados dois números inteiros A e B, não nulos, nós temos que, lembra, o MMC e o MDC são números naturais, eles não podem ser números negativos. Então, olha, eu defino assim, o MDC de A e B, se for inteiro, é o MDC do valor absoluto de A, valor absoluto de B. Esqueça os sinais. E o MMC, a mesma coisa. Entre A e B, eu pego o valor absoluto de A, valor absoluto de B e calculo o mínimo múltiplo comum, da maneira como a gente fazia com dois valores naturais positivos. E continua valendo aquela expressão. Se eu pegar o produto do MDC pelo MMC de dois números, agora passa a dar o quê? O módulo do produto de A por B, porque ele dá um número positivo. Esse número é positivo, esse número é positivo, o resultado tem que ser positivo. Ao se referir aos dois números positivos, o professor sublinha os fatores da multiplicação, MDC de AB e MMC de AB. Ok? Determine, no caso agora da equação de Diofantina, determine números inteiros A e B, tal que 8A mais 5B igual a 1. O que é que muda se eu trabalhar agora com possibilidades para inteiros, para A e B? Antes eu só tinha possibilidades para naturais. Então vamos resolver esse exemplinho aqui, ó. Se o A for igual a 1, você fica com a equação, faz A igual a 1 na equação de cima, 8 mais 5B igual a 1, portanto 5B igual a menos 7. Isso não tem solução. Qual é o número inteiro que multiplicado por 5 vai dar 7? Não existe. Então vamos tentar uma outra solução, vamos pegar o A igual a 2. Se o A for igual a 2, a minha equação fica 16 mais 5B igual a 1. Portanto, passa para o lado de lá, ó, 5B vai ser igual a menos 15. E aí eu tenho solução, A solução é B igual a menos 3. Menos 3 vezes 5 dá menos 15. Então, a partir do momento em que a gente achou uma solução, no caso A igual a 2 e B igual a menos 3, a gente consegue achar outras com aquele procedimento que a gente já viu. Em um novo slide, duas equações à direita de uma chave aberta formam o sistema A igual 2 menos 5K, B igual menos 3 mais 8K, com K pertencente a Z. Eu vou pegar a solução que eu tinha, A igual a 2, B igual a 3. Aí eu vou tirar aqui, por exemplo, 5, que era o coeficiente do B, vezes 1K. O professor indica a primeira equação do sistema, A igual 2 menos 5K. A seguir, ele indica a segunda equação, B igual menos 3 mais 8K. E vou somar aqui o 8, que era o coeficiente do A, vezes o K. Só que o K agora vai pertencer aos números inteiros, não mais aos naturais, porque eu estou permitindo que eu tenha soluções negativas. Então, por exemplo, se K for 1, o A é menos 3 e o B é igual a 5, é só jogar ali nas equações. Se o K for igual a 2, o A vai dar menos 8 e o B é igual a 13. Mas eu também posso jogar o K negativo. Se o K for negativo, ó, menos 1, o A dá 7 e o B dá menos 11. Ou seja, eu passo a ter o quê? Uma infinidade de soluções possíveis para aquela equação. Então, se a minha equação tiver uma solução, ela vai ter várias soluções. E quando é que ela tem uma solução, pelo menos? Quando existe a solução de uma equação Diofantina? Olha, uma equação Diofantina do tipo A, x mais by igual a c, A, B e C são números inteiros, possui solução sem somente C, o máximo divisor comum entre A e B divide o valor C. Então, toda vez que o máximo divisor comum entre esses dois números A e B dividir o valor C, eu tenho solução, senão não tem. Desse resultado sai um resultado famoso que é chamado identidade de Bezout, que diz que, dados dois números inteiros, quaisquer, sempre existem números inteiros Mn, tal que AM mais Bn dá o máximo divisor de A e B. Porque esse cara aqui é divisor de A e de B. E como é que ficam as potências quando eu falo de números inteiros? Bom, A elevado a B, dois números inteiros. Se o B for positivo, eu multiplico A, B vezes, como se fossem os naturais. Se o B for zero, a potência é o resultado da 1. Se o B for negativo, essa é a novidade,
Eu vou multiplicar 1 sobre A por 1 sobre A por 1 sobre A, quantas vezes? Módulo de B vezes. Quem é 1 sobre A? Quer dizer, nós ainda vamos aprender os números racionais, mas essa é a maneira de eu poder fazer o produto. Né? Por exemplo, olha, menos 2 ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos, então é menos 8. Menos 4 elevado a 0 dá 1, e se eu pegar o número 3 elevado a menos 2, então é 1/3 vezes 1/3, que vai dar 1 sobre 9. Ok? Então tá aí, gente. Essas são as propriedades, né, recordando aí dos números inteiros. Eu falei um pouquinho aqui no final sobre números racionais, que nós vamos ver nas próximas aulas, né, as frações, tá bom? Até lá e obrigado, pessoal. Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, Diretora Acadêmica Simone Teles Martins Ramos, Audiodescrição, texto Sérgio Silva, revisão Keiko Trida, consultoria Lara Souto, gravação Leandro Ribeiro, narração Valéria Grilo.